A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Na verdade, o verdadeiro horror é esse subtítulo, porque em inglês se chama The Dream Child, ou seja, seria algo como a criança sonhadora, a criança que sonha. E faz sentido com o filme, inclusive. Mas o maior horror de Fred é o quê? É paternidade? É... Enfim, não sei, né? Apesar que assim, o Fred ter filho, será que eu vou ver isso no próximo filme? Olha só, hein? O que será que vai acontecer? Não? Após sobreviver ao último ataque do Fred, a Alice agora ela vive um período de calmaria, né? Ela volta a ter sonhos normais, só que de repente tudo muda. E ela começa a sonhar de novo com pelo menos o ambiente onde o Fred ele se situa, né? Só que dessa vez, o alvo não é a Alice, e sim a criança que a Alice tá carregando. Pois é, no começo ela tá metendo bala lá com o namorado dela, que ela arruma no filme anterior, e ela engravida. E o Fred começa a atacar a criança, e por consequência ela. Assim, é um conceito bem interessante, até uma ideia bem legal. Parece tosco, né? É tosco, mas é legal. E, cara, esse filme aqui é inacreditável, cara. É inacreditável. Sério. É inacreditável. Pontos positivos. Olha, de novo, eu vou estar batendo na mesma tecla. Mas os efeitos práticos, a maquiagem do filme, elas são boas ainda. E tem uma cena, e é uma cena que ela é tosca, mas que eu gostei bastante dessa vez que eu assisti. E é a cena onde tem um cara que ele é desenhista, né? E o Fred, ele se transforma no Super Fred. E, cara, essa ideia é idiota, lógico. Mas eu achei a cena legal porque ela é toda em preto e branco na perspectiva do Fred, sabe? Uma coisa cinza. E o cara já tá uma roupa toda colorida, assim. E na hora que o Fred derrota o carinha, ele começa a perder a cor, sabe? E, cara, é uma cena que esteticamente, você vendo assim, visual, cara, é bem legal. É tosco, mas que eu falei, agora é a hora do Pesadelo 5. Você espera alguma coisa? Não, né? Eu acho que a cena inicial também, onde o namorado da Alice vai de comes, é bem legal, cara. Que ele tá na moto, assim, que meio que vai se transformando com a moto, uma coisa muito doida, assim. Eu acho que é uma cena bem boa também. Pontos negativos. Cara, ponto negativo é igual aos outros, é a história. Né? Eu não falei no terceiro filme, na verdade eu falei, eu tive que cortar, mas aqui é revelado no passado do Fred, onde a mãe dele foi, né? Vocês sabem, por 100 maníacos. Então esse é o passado trágico, então tem todo um negócio da relação do Fred com a mãe dele, né? A Alice com o filho, o Fred quer pegar o filho da Alice para ele poder renascer, né? Se você se pergunta, nossa, será que o parto do Fred foi normal ou foi cesárea? A resposta tá nesse filme. Pois é, inclusive o bebê Fred é horroroso. E, assim, como eu já tinha dito no filme 4, final, a maneira que o Fred é derrotado sempre é muito tosca, cara. E aqui não é diferente. Talvez aqui. Só não é pior aqui do que é no 6. Eu tô assistindo nesse momento. Mas, cara, é bem ruim. É bem ruim. A história do filme é ruim. Esse aqui, cara, já. Eu não achei chato. Inclusive, cara, nenhum dos filmes do Fred que eu assisti até agora eu achei chato. Eu só achei ruim. E esse aqui, cara, ele é o pior até agora. Né? Vamos ver o 6. Né? Mas enfim. Já assistiu A Hora do Pesadelo 5? Já se castigou? Comenta aí. A Hora do Pesadelo 6. Finalmente acabamos. A história desse filme ela é um pouco complexa, mas também é bem simples. Vamos lá. Primeiro a gente é apresentado ao John Doe, né? Nosso protagonista que ele não tem as suas memórias. Que ele acredita ainda que é filho do Fred. Porque ele constantemente fica tendo sonhos onde ele volta para Springwood, né, que é a cidade onde o Fred costuma atacar. Só que daí tem uma reviravolta, vou dar spoiler, dane-se, onde é falado que na verdade o Fred ele tinha uma menina, que no caso, olha só que coincidência, era a psicóloga que tá ajudando esse John Doe, que é a tal Meg. E aqui eu já deixo um adendo que assim, essa atriz, eu não costumo falar de atuação aqui, mas essa atriz ela é muito ruim. Nossa, esse filme aqui foi o filme que teve a pior atuação disparada. Porque, meu amigo, foi difícil. Foi difícil. Nossa, eu sentia vergonha
Eu sentia vergonha vendo esse filme. Né? Então, vamos lá falar dos pontos negativos já, né? Já que eu tô descendo a linha no filme. Esse aqui, cara. Ele demora pra acontecer as coisas. Demora bastante até pra acontecer as coisas. Só que não falei, cara, a história do filme é até interessante. Até você pensa assim, nossa, o Fred tem uma filha e ele era um serial killer de crianças. Tipo, sabe? É um assunto pesado que daria pra abordar bem em um filme melhor, sabe? É uma temática interessante. Só que, por ser esse filme aqui, parece que leva tudo na piada, sabe? E isso é bem decepcionante. Bem decepcionante mesmo. E, cara, como eu falei, a Lisa, a Lisa, o nome da atriz, a Maggie, né, que é a personagem, ela é horrorosa, cara. Ela é horrorosa. Cara, sério, assistam esse filme e reparem nela. Principalmente quando eles vão pra Springwood, que é onde ela se solta. E outra coisa que esse filme tem de defeito, ele é em 3D. Nossa, a pior cagada que fizeram. A pior cagada. Eles até introduzem um negócio lá de Mestre dos Sonhos. Eu já não lembro o nome mais. São 3 peixes voadores lá que dão meio que a imortalidade pro Fred. Cara, é muito ruim isso. Ah, não, muito. Mas vamos lá, pontos positivos. Tem ponto positivo nesse filme? Pior que tem. Uma coisa que eu elogio a franquia A Hora do Pesadelo é que até o filme pior, né? Até o pior filme, ele tem cenas boas, cara. Tipo, tem um rapaz lá que ele tem um. Ele é surdo e ele tem um protetor na orelha lá, que eu esqueci o nome agora. Cara, toda a sequência da morte desse personagem, cara, é muito boa, porque é uma sequência muito tensa, onde o Fred, ele tá zoando, ele tá jogando com o cara e, tipo, tudo é muito bem feito, até a conclusão da cena mesmo, que é muito boa também. Lógico, tem uma cena do videogame aqui que é constrangedora, mas essa cena aqui e a ideia que o Fred, ele tem uma família e ele é um serial killer de criança, cara, são duas coisas muito boas desse filme, cara. E é uma coisa que eu tenho que elogiar a franquia Hora do Pesadelo. Porque todos os filmes, por pior que seja, no caso esse aqui é o pior, né? Mas tem pelo menos uma coisa boa pra se tirar. Diferente do próximo filme que eu vou falar aqui. Enfim, já assistiu Hora do Pesadelo 6? Se não, assista. Comenta aí. A Hora do Vampiro. O escritor Ben Mars retorna à cidade natal em busca de inspiração para o seu próximo romance. Lá, ele descobre que os habitantes locais estão misteriosamente se transformando em vampiros. Pontos positivos. Eu não sei se é porque eu assisti muito filme do Fred em seguida, mas assim, eu achei esse filme até legalzinho, sabe? A primeira vez, essa foi a segunda vez que eu assisti ele, né? A primeira vez eu achei ele bem chato. Mas nessa vez eu achei um filme até bem construído, assim, tipo, não é o filme primor. Não é. Mas ele é um filme divertido até, sabe? Eu acho que falta muita coisa que eu vou falar nos pontos negativos, mas que algumas cenas são muito bem feitas. Eu consigo lembrar a cena que o cara tá fechando a janela e tem um maluco que tá se transformando em vampiro atrás dele, que é uma cena muito bem construída até. Eu gostei bastante. E eu acho que no geral, assim, é um filme ok, sabe? Não é um filme que vai te ofender, mas é que eu falei. Eu não sei se é porque eu tô enviesado por conta dos filmes do Fred, né? Mas que eu não achei um filme tão ruim assim. Pontos negativos. Agora, definitivamente, 2 horas eu acho que é muito extenso. Né? Esse filme aqui é uma adaptação do livro do Stephen King, mas tem uma coisa que eu não gosto. Que, assim, o Stephen King, ele claramente ele não sabe fazer finais. Né? Isso já ficou bem claro em muitas obras dele. Né? Ah, mas o Iluminado, cara, o Iluminado é um filme do Kubrick, não é um filme, não é uma, é uma adaptação, mas não é ao mesmo tempo. Esse aqui já é diferente, né? Eu não li o livro, né, óbvio, mas pelo que eu li na internet, do pessoal discutindo, é bem próximo do que é o livro mesmo. E uma coisa que eu fiquei com muita sensação é de coito interrompido, né? O que é o coito interrompido? É quando interrompem naquele momento. Por quê? Vários momentos do filme, assim, que parecia que ia engrenar,
né, tava de noite, os vampiros estavam ali meio que encurralando os personagens e tudo mais. Acontecia alguma coisa, o filme mudava pra de dia, os vampiros foram embora e, tipo, começa tudo de novo. Então, assim, eu não quero usar essas palavras pra não dar problema, mas é quando você tá lá, e quando você tá quase lá, alguém fala assim, não, para, sabe? E isso é muito ruim, cara. Isso é uma sensação muito ruim. E o filme, do meio pro final, ele é o tempo todo assim. Com exceção do ato final mesmo, ali, sei lá, os 15 minutos finais. Mas aí, os 15 minutos finais, né? E eu acho que faltou, sabe? Eu acho que faltou bastante. Mas, no saldo geral, acho que foi um filme até interessante até. E aí, já assistiu A Hora do Vampiro? Comenta aí. A Maldição da Chorona. Nos anos 70, uma assistente social cria seus 2 filhos sozinha, depois de ter sido deixada viúva. Ela começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural chamada de Chorona. A lenda conta que, em vida, Chorona afogou seus filhos após um ataque de ciúmes e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, indo atrás e capturando outras crianças para tentar substituir seus filhos. Pontos positivos. Tem 1h30. Pontos negativos. Olha, o filme todo. Eu elogiei que o filme tem 1h30. Só que, olha, quando chega no final do filme, tem tanta oportunidade para terminar o filme logo, e não, eles não terminam. Eles estendem cada vez mais o filme. E assim, a impressão que dá é que o filme tem 3 horas. É sério. Eu assisti esse filme aqui depois que eu assisti A Hora do Pesadelo 6. E eu fiquei puto vendo esse filme. Eu fiquei puto. Eu fiquei muito puto. Porque esse filme aqui é extremamente genérico. Genérico. Da pior espécie que tem. Cara, sério, eu prefiro assistir de novo todos os filmes da Hora do Pesadelo do que ter que rever esse filme aqui um dia na minha vida. Porque, nossa, pensa num filme genérico. Eu vou fazer um desafio com vocês agora. Presta atenção. Tem lá a aparência da Chorona lá, que é extremamente genérica. Eu vou falar pra vocês. Comentar aí. Pensa em uma entidade demoníaca. Pensa que você tá fazendo um filme. E você precisa de um fantasma, sei lá, uma assombração. Como que você faria essa assombração? Eu tenho certeza que a maioria vai fazer um negócio melhor do que essa Chorona. Porque, cara, essa Chorona não tem nada. Ela não tem nada. Nada. Esse filme aqui não tem nada. Ele tem susto barato. Cara, eu não tomei susto nenhuma vez. Eu ri nesse filme. Verdade, esse filme me fez rir. Só que assim, não era uma cena engraçada. Entendeu? Eu fiquei puto com as crianças desse filme. Porque as crianças, elas têm o QI negativo. Né? A mulher. Ai, cara, mas a pior coisa do filme, o filme tava ruim. Lá pela 1 hora do filme, se o filme tava ruim. Só que daí aparece o cara lá que é xamã mexicano. Mano, eles têm uma visão muito estereotipada do México. Eu acho que isso é bem nítido. E por ser um filme americano, enfim, não vou nem entrar nessa questão. Mas tem um xamã lá que, cara, ele é idiota. Ele é patético. Ele. Todas as soluções desse filme aqui são horríveis. 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 E, cara, esse filme aqui foi um. Eu até repeti milhões de vezes esse filme. É que eu sou tão puto. Eu fui tão puto porque eu ia assistir esse filme, cara. Eu já tinha assistido essa merda desse filme antes. Eu fiquei. É difícil. É difícil. Mas enfim. Já assistiu A Maldição da Chorando? O bom é que agora eu vou assistir os 2 filmes da minha franquia favorita. Então, assim, eu sofri, fui punido. Só que agora eu vou assistir 2 filmes verdadeiramente bons. Enfim, já assistiu A Maldição da Chorando? Já teve esse desprazer? Comenta aí A Morte do Demônio remake. Mia é uma viciada em drogas que, para vencer seus demônios pessoais, vai com seu irmão David, a namorada do irmão Natalie e outros amigos de infância, Olivia e o Eric, até uma cabana rústica que pertence à família deles. Assim que chegam, descobrem que a cabana foi invadida e que o porão parece uma espécie de altar.
rodeado por animais mumificados, onde a descoberta de um livro dos mortos invoca forças demoníacas. A presença do mal os possui até que apenas um é deixado a lutar pela sobrevivência. Pontos positivos. Assim, Evil Dead, né, A Morte do Demônio, é a minha franquia de filmes favorita. Então, eu sou meio que incapaz de falar mal do filme. Mentira, eu vou me esforçar bastante. Mas falando de pontos positivos, tentar me segurar aqui. Esse aqui é um filme que ele traz o que o primeiro Evil Dead tem de melhor, que é a violência, que é sangue, sabe? É o absurdo. O Evil Dead é uma franquia que, assim, ela é marcada pelo absurdo, entendeu? Não tem essa, tipo assim, mas isso é impossível de acontecer. Cara, o Evil Dead, ele abraça isso, sabe? Ele abraça o exagero. Eu acho que talvez seja um dos motivos pelo qual eu mais gosto dessa franquia. E é um filme que ele traz isso, né? Tem a questão da maquiagem do filme. Nossa, é extremamente bem feita a maquiagem. Você vai sentir sabe? É um filme. Acho que de todos que eu assisti até agora, que eu tô colocando aqui, é o mais pesado, mais tenso, sabe? Principalmente na parte visual mesmo, e que tem uma cena que a menina corta a língua. Nossa, sabe? É bem tenso mesmo. E eu acho que ele é um remake que respeita muito o original. Só que ele não tem medo de trazer coisas novas. O que é muito bom, né? Dá um frescor pra franquia. Pontos negativos. E assim, me esforçando pra falar mal do filme, eu não gosto muito do começo dele, né? Toda a cena que tem umas pessoas esquisitas prendendo o demônio. Eu acho uma cena meio paia que eu acho, tipo assim, faz sentido aquela cena. Até faz, mas eu acho que não precisava, sabe? Não precisava ter mostrado pra gente. E o final eu acho que é tudo resolvido muito fácil, muito rápido. Tendo em vista que o original, as coisas elas não são resolvidas. Parece que eles estão construindo que o demônio é uma entidade muito poderosa desde o início ali, praticamente, né? Só que no final, quando eles resolvem, parece que o demônio ele é um bosta. Enquanto que no original não é bem assim. Mas, enfim. E também tem, cara, esse personagem aqui, o Eric. Esse cara, ele encontra a porra de um livro que tá enrolado com um arame farpado. E o cara faz o quê? E abre. Aí tá lá a mensagem, não leia. E o que ele faz? Ele lê. Assim, vou julgar? Não, eu faria a mesma coisa. Mas, sabe, os personagens aqui são bem burros, principalmente o Eric. Mas, enfim, é um filme maravilhoso e provavelmente é o melhor filme que eu assisti do catálogo da Max até agora. Fanboy. Já assistiu A Morte do Demônio, de 2013? Comenta aí, curta e compartilha. Até a próxima.